Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre a Idade Moderna e o Renascimento Cultural. Eu continuo com esse problema de não conseguir passar os slides no iPhone e, ao mesmo tempo, gravar minha voz, né? Então, nas aulas anteriores, eu fiquei só falando como vocês estão me vendo aqui e vocês acompanhavam o esquema, né, pela cópia que vocês têm. Só que, nesse caso, eu quero mostrar uma tabela e eu vou precisar falar e mostrar essa tabela ao mesmo tempo. Então, fazer uma coisa meio tosca, que é o seguinte: eu vou filmar o meu computador, o PowerPoint aqui no meu computador, e vou explicando ao mesmo tempo, ok? Talvez trema um pouco aí, eu já testei, ficou tremendo às vezes um pouquinho, a imagem não vai ficar lá 100%, mas vai dar para entender, tá? Então, vou direto passar o iPhone aqui a filmagem aqui para o computador, e vocês têm a cópia de toda forma, né, do PowerPoint, né, do esquema, e a gente vai explicando desse jeito, beleza? Então vamos lá. Então aqui vocês têm os slides sobre a Idade Moderna, e dentro desse assunto a gente vai falar do Renascimento Cultural, ok? Idade Moderna, que na verdade não é tão moderna assim. Ela representou, na prática, uma transição para a verdadeira modernidade. A modernidade propriamente dita é a nossa época, é a Idade Contemporânea. É a idade que começou aí no final do século XVIII, segundo a datação mais usual. E a Idade Moderna é aquele período situado entre o século XV e o século XVIII. Então, durante a Idade Moderna, a gente vai ter uma série de transformações, em especial no Ocidente, e no Ocidente, sobretudo na Europa Ocidental, que foram preparando o terreno para o advento da modernidade propriamente dita. Ok? Então, olha só, eu fiz essa tabela comparando a Idade Média com a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembrando que é uma visão de história muito eurocêntrica. Na Idade Contemporânea não, porque realmente as características da Idade Contemporânea que costumam ser apresentadas, elas são mais mundiais, mais globais, né? Mas até a Idade Moderna, o que a gente tem, de fato, é uma história muito centrada na Europa. Então, são transformações na história europeia, o processo histórico europeu, que serve de base para essa divisão. Então, vocês têm a datação tradicional, a Idade Média situada entre o século V e o século XV, a Idade Moderna, portanto, entre o século XV e o século XVIII, quando começou a Idade Contemporânea. Naquela divisão que utiliza anos mais simbólicos, a divisão mais usual é a Idade Moderna, aqui o século XV, na verdade é 1453, a queda do Império Romano do Oriente, a queda do Império Bizantino, né, a queda de Constantinopla, o mesmo ano do término da Guerra dos 100 Anos, e o século XVIII aqui é o final do século XVIII, no caso 1789, quando começou a Revolução Francesa. Bom, chama atenção para o seguinte: a Idade Média é um período pré-moderno. A modernidade propriamente dita está aqui, ó, na Idade Contemporânea. A modernidade é caracterizada por uma sociedade que é industrial, urbana, com uma cultura marcadamente secular, estados ou regimes políticos baseados no conceito de soberania popular. Então, essas características típicas da modernidade, sociedade industrial, urbana, né, uma cultura secular, elas não existiam na Idade Média, mas também não existiam plenamente formadas ainda na Idade Moderna. A Idade Moderna prepara o terreno num processo de transição na direção aqui da plena modernidade, ok? Então, por exemplo, do ponto de vista industrial, a Idade Contemporânea é uma era industrial, mas a Revolução Industrial começou no final do século XVIII, logo, todo esse período aqui, ó, também é pré-industrial. Então nós temos a Idade Média como um período pré-moderno, a Idade Moderna ela é pré-modernidade, mas ela está passando por várias transformações, né, preparando a modernidade plena aqui na época contemporânea. Okay? A Idade Média tem uma economia agrária, onde a terra é a principal riqueza, tem comércio, mas a terra é a principal riqueza. Na Idade Moderna na Europa, a terra continua sendo a principal riqueza. Entretanto, em decorrência de uma verdadeira revolução no comércio, uma revolução comercial, associada à expansão marítima europeia, à criação de uma economia cada vez mais globalizada, essa revolução comercial
ela vai transformando a economia europeia, que deixa de ser uma economia essencialmente agrária e passa a depender cada vez mais do comércio, mais do que acontecia no final da Idade Média. E quando chega a Idade Contemporânea, a Revolução Industrial, em parte preparada pela acumulação de capital, pelo crescimento, né, do mercado mundial possibilitado pela Revolução Comercial, a Revolução Industrial na Idade Contemporânea, aí sim, consolida uma sociedade com uma economia industrial e urbana. A Idade Média é uma época de pré-capitalismo, o capitalismo entendido como uma economia de mercado, com propriedade privada do capital e trabalho livre assalariado utilizado em larga escala. Então, nesse sentido, não predominava o capitalismo, ele tinha de forma bem embrionária em algumas regiões da Europa, mas ele de forma alguma predominava. Na Idade Moderna, essa economia de mercado cresce, o trabalho livre assalariado também vai crescendo, então a gente pode falar numa transição mais acelerada na direção do capitalismo, e o capitalismo propriamente dito aqui, ó, uma característica da época contemporânea. Ok? A Idade Média, a época do feudalismo na Europa, né, monarquias descentralizadas, o poder localizado da nobreza, dos senhores feudais, relações de suzerania e vassalagem. Na Idade Moderna, como nós já vimos, a monarquia se torna absolutista, fica centralizado, o poder do rei, ou melhor, o poder político e militar se concentra nas mãos do rei. E a Idade Contemporânea, em parte influenciada pela Revolução Francesa ou pela Revolução Americana, desenvolve o conceito de um Estado de soberania popular. Na Europa, no caso da Europa Ocidental, na Idade Média, é a época do catolicismo, as outras religiões eram proibidas. Na Idade Moderna, o mundo europeu, o mundo ocidental, fica dividido entre um ramo católico e protestante, uma decorrência da reforma protestante, e a Idade Contemporânea vai ter uma cultura que não abandona a religião de forma alguma, a religião continua tendo uma forte influência, mas é uma cultura agora muito mais secular do que ela foi no passado. Né? O Estado torna-se laico, separado da religião, avança o conhecimento científico, o ensino, né, passa a ser um ensino também laico. Então o secularismo ele cresce de forma decisiva na época contemporânea. A Idade Média é uma época marcada pelo teocentrismo, a ideia de que Deus é a medida de todas as coisas, associada aqui ao catolicismo. Na Idade Moderna, nesse processo de transição para a modernidade, a ciência avança e o antropocentrismo também. A ideia de que o homem é o centro, o homem é a medida de todas as coisas. Isso aí começa com a Renascença, que vamos falar daqui a pouquinho, continua com a Revolução Científica entre o século XVI e o século XVII, e é consolidado com o Iluminismo, século XVIII, que o pensamento iluminista já é o pensamento da modernidade, né? É praticamente o pensamento moderno, o pensamento da sociedade moderna. E na Idade Contemporânea isso consolida, né, a ciência. Continuando na tabela, olhem só, aqui na Idade Média o eixo comercial estava no mar Mediterrâneo. Na Idade Moderna, com a expansão marítima europeia, o eixo comercial é deslocado para o Atlântico, e na Idade Contemporânea, o Atlântico continua sendo, de certa forma, um eixo comercial, em razão da economia americana, da economia da Europa Ocidental. Hoje, né, o eixo está sendo transferido para o Pacífico, né, para a área da China, Japão, Coreia do Sul. Alguns falam área do Pacífico e Índico. Mas, de uma maneira geral, na Idade Contemporânea predominou um comércio mundial, onde alguns polos vão se destacar, né, sobretudo os polos no Atlântico. De fato, na Idade Média, os principais centros econômicos estavam no Oriente Médio, na Índia, na China, na Malásia. Na Idade Moderna ocorre a expansão oceânica europeia, chamada também de expansão ultramarina. A América é descoberta, conquistada e colonizada. Resultado, a Europa, dominando a América, vai ter vantagens que o Oriente não possuía. O resultado é a ascensão do poder econômico da Europa, o que vai estar associado aqui, ó, a transferência do eixo comercial para o Atlântico. Okay? E na Idade Contemporânea, os principais centros econômicos estão no Ocidente, né? Estados Unidos, Europa Ocidental, como eu falei. Embora, nos últimos 20 anos, a gente esteja presenciando isso, né? O eixo econômico esteja se deslocando para o Extremo Oriente. Aqui vejam só, Ocidente, no conceito cultural, na Idade Média, estava limitado à Europa. Na Idade Moderna, com a conquista da América, passa a ser Europa mais América.
E na Idade Contemporânea, com a expansão do poder ocidental no mundo, ocorre um processo de ocidentalização do mundo, que obviamente vai ser limitado, porque a cultura japonesa, a cultura islâmica, a cultura indiana, a cultura chinesa, elas vão resistir à plena ocidentalização. Mas a gente vai ter uma expansão da cultura ocidental, dos valores ocidentais pelo mundo, de uma forma muito maior do que aconteceu na Idade Moderna, né? Basta a gente lembrar o seguinte: qual que é o regime político na China hoje, na China continental? A ditadura do Partido Comunista, que é uma ideia ocidental. O marxismo vai defendendo suas várias correntes, mas defendendo a ideia de um socialismo, de uma ditadura do proletariado, é uma ideia ocidental, né, que é adaptada aí à realidade da China. O Japão tem uma monarquia constitucional, com parlamento, primeiro-ministro, é uma ideia também ocidental, né? A Índia é considerada a maior democracia do mundo, né, em termos de participação política, né, do eleitorado. É uma república inspirada em ideias do Ocidente, né? Então, a ocidentalização do mundo não significa necessariamente abraçar toda a cultura ocidental, mas significa que vários valores do Ocidente, né, se expandiram, foram adotados por países não ocidentais. E, por fim, na Idade Média, a América e a Oceania estavam isoladas da Europa, da Ásia e da África, isoladas do Velho Mundo. Na Idade Moderna começa a globalização, esse isolamento é rompido, e na Idade Contemporânea a globalização é plenamente alcançada. Ok? Vou parar aqui e vou continuar para essa filmagem não ficar muito grande, muito longa.